Muito bem, agora sim. Tá bom. Nós vamos começar. Hoje a aulinha, então, é sobre a metodologia, uma das partes da metodologia, né? Principalmente essa parte inicial. E aí as gurias vão falar um pouquinho sobre sujeitos, recrutamentos, critérios e os instrumentos que são utilizados nos trabalhos, tá? E aí depois a gente segue com aquela ideia dos grupos. Então, né? Quem é dos grupos aí já quiser pegando o seu artigo, e enquanto as gurias vão falando, né, já vão tentando encontrar isso aí para depois a gente fazer essa correção, tá? Pode começar, gurias, tranquilo. Boa noite, então. Nosso trabalho é sobre metodologia, como a Fê já falou, né? A gente vai falar sobre os sujeitos, recrutamento, critérios e instrumentos. Sou eu e a Tati Petenus. Inicialmente, o que é a amostragem, então, é um processo de seleção de membros ou um subconjunto da população para estimar característica de toda a população. Então, eles pegam uma população em geral e fazem uma amostra para ver como essa amostra se comporta. Os métodos de amostragem, então, tem a amostragem não probabilística, que é utilizada quando o local de amostragem de interesse já é conhecido. É o tipo de amostragem menos provável de produzir amostras representativas. A amostra probabilística, então, baseia-se em considerações estatísticas e envolve um processo seletivo no qual cada elemento da população tem uma probabilidade igual e independente de ser selecionado. Não está indo. Agora foi demais. As amostragens não probabilísticas, então, é a amostragem de conveniência, onde as pessoas são escolhidas pela facilidade de acesso, a disponibilidade de pessoas para fazer parte da amostra e um determinado intervalo de tempo. A amostragem por cotas, o pesquisador que escolhe de acordo com os traços e qualidades que ele quer pesquisar. A amostra intencional, o pesquisador escolhe os membros que farão parte do estudo. E a amostra por bola de neve é que o pesquisador identifica um participante e, consequentemente, ele vai indicando para outras pessoas a pesquisa. E a amostra probabilística, então, tem a amostragem aleatória simples, que ela usa uma técnica onde são distribuídos números a todos os indivíduos que farão parte da amostra. Em seguida, são escolhidos alguns números aleatoriamente, são sorteados e a partir disso a amostra é feita. Aqui acho que identifica bem ali a parte de como é feita essa amostragem. A amostra estratificada também é uma técnica que consiste em dividir uma população em subpopulações homogêneas, chamada estratos, e selecionar uma amostra de cada um deles. Aqui eles selecionam a população, daí que os subgrupos depois são sorteadas e é feita a amostra da pesquisa. A amostragem por agrupamento é um método que seleciona aleatoriamente os participantes quando estão geograficamente dispersos. Cada conglomerado ganha um número, depois é sorteado e todos os participantes dos subgrupos são selecionados. A amostragem sistemática consiste em selecionar elementos de uma população de forma sistemática, seguindo um padrão pré-determinado, como foi mostrado na imagem. Aqui eu peguei um estudo que mostra ali, eles falam um pouco sobre os métodos ali, dá para ver, que eles falam que foi aplicado um questionário sociodemográfico, comportamental e ocupacional em 241 enfermeiros e médicos, atuando em 17 unidades de terapia intensiva, públicas na cidade de São Luís, no Maranhão. Aí aqui é uma amostra não probabilística por cotas, porque eles estavam determinando eles queriam enfermeiros e médicos, então eles sabiam a população que eles queriam atingir. Então, não probabilística. Essa aqui também é não probabilística, porque eles avaliaram indivíduos com a doença de Parkinson, então eles sabiam a população que eles queriam e aonde ela estava. Então, foi por conveniência, não probabilística por conveniência. E aqui eles falam na metodologia, ó, amostragem por conveniência e não probabilística. Alguns estudos mostram isso na metodologia, mas não é todos que trazem como foi feita a amostragem. Esse aqui já é um estudo sobre o infarto agudo do miocárdio, e ele é um estudo de corte, então a longa distância, né?
E aqui eles mostram como que foi calculado, que eles pegaram por agrupamento. Então, esse aqui é probabilístico por agrupamento, que eles falam das faixas etárias ali, e eles foram separando por época nesse tempo ali, então foi feito por agrupamento essa amostragem durante um período. Aqui as vantagens e desvantagens das amostras, né? A probabilística, a vantagem é que a seleção é aleatória e elimina o erro sistemático e o viés de seleção e representa bem as características populacionais de interesse e permite a generalização da amostra. A desvantagem é que é necessário conhecer e definir bem a população de interesse, também é uma forma custosa de amostra, né? De difícil acesso em algumas vezes, e tende a ser pouco atualizada para mudanças de nome ou mudanças geográficas, e há situações em que que é impossível realizar. A não probabilística, a vantagem é que é relativamente fácil de planejar e executar, e tende a ser mais barata também do que as probabilísticas. A desvantagem é que costuma representar mal a população, baixa ou ausência capacidade de generalização. Ali eles deram como exemplo pesquisas feitas com dados online. Aqui a gente trouxe o cálculo amostral para ver como que funciona, né? O cálculo amostral é feito para saber um número ideal de amostra. É um modelo estatístico que informa a quantidade de pessoas ou evento que deve coletar para atingir a confiabilidade do estudo. E quanto maior o nível de confiança da pesquisa e menor a margem de erro, maior terá que ser o tamanho da sua amostra. O ideal seria que todos fossem feitos o cálculo amostral. Ali é só o exemplo do cálculo, como é feito, a cada parte ali, o N é o tamanho da amostra que queremos calcular, a amostragem, N maiúsculo é o tamanho do universo, ou seja, a população, o Z é o desvio do valor médio que é aceito para alcançar o nível de confiança que se deseja, E minúsculo é a margem de erro máximo que se admite, e o P minúsculo é a proporção que se espera encontrar. Só por curiosidade a gente trouxe a fórmula. Então, os critérios de seleção. Eles definem a população a ser estudada, né? A inclusão são características principais e relevantes da população-alvo, como idade, sexo, clínica, geográfica, enfim. E a exclusão são os subconjuntos de sujeitos que seriam adequados à pesquisa se não fosse por características que podem interferir na qualidade dos dados, randomização ou interpretação dos achados. É tudo que não que for interferir no resultado da pesquisa. Os critérios de inclusão, então, eles querem especificar a amostra como características demográficas, clínicas, geográficas e temporais. Exemplos são pessoas com diagnóstico de AVC, isquêmico hemorrágico, idade de 30 a 80 anos, comprometimento de membro superior, recrutamento em mídias sociais, hospitais, centros de reabilitação e de saúde. Eles falam da característica geral da população que a gente quer procurar. São os dados principais. Esses critérios, posso falar um pouquinho, Bruna? Esses critérios em cima de um artigo que vai aparecer no final ali, mas que é sobre a interface cérebro-máquina. Então, em cima daquele artigo, a gente colocou as considerações, né, os critérios de inclusão e os exemplos, né, em cima daquele artigo. Está mais abaixo. E gurias, assim, ó, que é importante, volta lá, o que é importante sempre constar, né, nos critérios de inclusão. É algo muito importante, através dos critérios de inclusão que a gente vai delimitar que tipo de participantes que a gente quer no nosso estudo, né? Então, isso é bem importante falar também. Como é que eu vou dizer assim? Se tu já começa uma pesquisa com os teus critérios de inclusão equivocados, o resto vai dar tudo errado, né? Então, assim, são pontos muito importantes que a gente sempre tem que conversar. Por isso que, às vezes, o início de uma pesquisa é a parte mais chata, mais demorada e mais trabalhosa. Porque se a gente fizer critérios de inclusão equivocados, no final, o teu trabalho metodologicamente vai ser fraco, né? Então, tem que especificar bem certo qual é a patologia que a gente quer trabalhar, quais, né, bem essa parte da idade,
tem que especificar onde é que é o comprometimento e em cima desses comprometimentos ou em cima até de funções que estão preservadas, a gente sempre tem que, para o trabalho ficar bem fidedigno, dizer da onde que a gente vai tirar essa informação, porque não adianta simplesmente falar assim, ó, função cognitiva preservada. Tipo assim, né, da onde que tu tirou isso? Como é que você vai dizer, ah, não, essas pessoas que eu recrutei têm a função cognitiva preservada? Daí vai vir alguém e vai dizer, tá, mas em cima do que você acha que essa pessoa tem a função cognitiva preservada? Então, agora, a gente vê muito isso, assim, muito mais do que antigamente. Para a maioria dos critérios que a gente coloca nos de inclusão, às vezes a gente tem que relacionar algum instrumento de avaliação, alguma coisa que reforce o que você está pedindo. Então, aquilo ali tem que comprovar que aquela pessoa está bem, ou está mal, ou tem comprometimento, ou não tem. Então, eu quero que ele tenha um comprometimento tal em membro superior. Tá, mas embasado em que você vai identificar esse comprometimento? Então, geralmente, a gente linka instrumentos de avaliação junto com os nossos critérios, tá? Sim. Seguir. Daí, os critérios de exclusão, então, ele especifica o que o que não vai ser envolvido no estudo, né? O que a gente não quer na amostra. Então, alguns exemplos perda de continuidade, os dados não confiáveis, riscos de efeitos colaterais e características que tornem não ético deixar de oferecer um tratamento no caso de alguma intervenção com tratamento. Exemplos, pessoas submetidas a tratamentos externos de reabilitação, múltiplas lesões cerebrais ou outras doenças neurológicas, distúrbios musculoesqueléticos ou psiquiátricos, histórico de convulsões, amputações de membro superior, craniotomia descompressiva, implantes metálicos na cabeça, não assinar o termo de consentimento livre esclarecido, entre outros. É muito de acordo com o trabalho, né? Aquilo que a Fernanda falou. Isso é muito amplo e a gente não precisa, no critério de inclusão, às vezes a gente é redundante no de exclusão, então não precisa falar novamente algumas coisas que já foram incluídas de inclusão. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com cognição e na marcha a gente fala tarefas cognitivas e uma das coisas que ao longo do trabalho eu comecei a observar é que a questão da perda auditiva influenciaria muito o meu trabalho. E aí hoje eu incluiria no critério de exclusão a perda auditiva. Então, é muito de acordo com o trabalho, né? O critério de inclusão e de exclusão. Isso acontece muito, Bruna, essa redundância de informação. Às vezes, tu vai colocar no critério de inclusão. Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, daí da exclusão. Não assinar o termo de consentimento. Não, nada a ver, né? A gente não tem que repetir a informação. Porque se é um critério de inclusão ele assinar, no exclusão, é óbvio, né? Está bastante Sim. óbvio, está incumbida essa informação de que se não assinar, não vai entrar nos critérios de inclusão. Então, a gente não pode repetir as informações. É bem o que a gente não quer, né? O que essa pessoa não pode ter de maneira alguma. Mesma coisa com a idade. Então, às vezes, isso é muito comum a gente ver. Coloca na inclusão, na exclusão, coloca ao contrário, o fator idade. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso, tá? Até a questão da língua, né? Falar português, enfim, tem bastante coisas que a gente tem que cuidar nessa parte de exclusão. E às vezes no trabalho, fazendo que a gente observa algumas coisas que a gente poderia ter colocado, né? A gente tem que excluir algumas pessoas no momento que está avaliando. Então, mas isso é uma coisa importante. Às vezes no projeto, como a gente não sabe o que a gente vai encontrar, enfim, a gente não consegue delimitar certinho os critérios. Essas observações tu tem que fazer enquanto tu está coletando. E aí, justamente, depois no artigo, você pode incluir, mesmo que no teu projeto não tenha. Então, isso são coisas importantes que a gente pode mudar, não tem problema algum, tá? Tá, agora eu vou falar dos instrumentos. Então, os instrumentos são a forma para aferição utilizadas que precisam ser descritas para a coleta dos dados da questão de pesquisa, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Alguns os mais usados, né? Questionário, entrevistas, teste, aparelhos de aferição e observações. Então, acho que é importante ressaltar a importância da escolha desse instrumento também, né, que ele influencia diretamente na qualidade e na validade dos dados,
na interpretação dos resultados e confiabilidade das conclusões. Esses instrumentos, ele tem que responder às perguntas de pesquisa e deve considerar a natureza do fenômeno estudado, o contexto da pesquisa, a disponibilidade dos recursos que se tem e a população-alvo, né, o que foi falado anteriormente. Então, é recomendado para cada pesquisa um instrumento de coleta diferente, né? Aqui, por exemplo, para variáveis qualitativas, essas medidas que prezam a qualidade da informação, alguns instrumentos como entrevistas e observações são mais usados, né? E não que esses instrumentos, no estudo, eles podem ser combinados, né? Ou individuais também, né? E para as quantitativas, índices numéricos que correspondem às características específicas das pessoas e do objeto de medição. Então, mais usados questionários, testes, registros. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos instrumentos mais usados. Então, o questionário, né, que coleta informações diretamente do grupo de interesse, que é aplicado pelo pesquisador. Esse questionário, as perguntas não precisam ser de forma oral, mas o registro das respostas é de responsabilidade do participante. Para a elaboração, então, desse questionário, é importante alguns cuidados, né, que deve ser acompanhado por instruções, né, respondido pelo pesquisado. As perguntas devem ser com uma linguagem simples e direta. Deve considerar o grau de instrução do entrevistado também. Deve evitar formulações que permitam interpretações equivocadas pelo participante, como também perguntas sugestivas. E ter controle de respostas quando esses questionários são feitos online, né, para não haver duplicado. Recomenda-se, então, que o questionário tenha sido pré-validado. Caso não seja, é importante fazer um pré-teste desse instrumento para garantir a credibilidade do mesmo. E para isso, esse questionário pode ser submetido a 3 grupos, né? Pode ser submetido a colegas, né? A profissionais, fisioterapeutas, né? Que apliquem, né, esse questionário, por outros especialistas no assunto, ou o próprio respondente-alvo, né, para ter um feedback sobre as respostas. É importante a clareza dessas informações e das questões, da resposta e conteúdo de acordo com o objetivo do estudo. Tudo de acordo com o objetivo do estudo. Aqui um exemplo do questionário que a Bruna está aplicando no estudo dela, né, o IPAC ali. Então, é um questionário que eu acho ele bem explicativo, tem as instruções ali para responder as questões. Lembre que atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal, né? E as moderadas, então, é algum esforço físico e que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. Então, assim, ela está bem clara, está para o respondente, né, completar esse questionário, tem todas as instruções, né, ali também coloca a parte da escolaridade, então isso tudo é considerado também no questionário. Pode passar. Aqui tem um exemplo de um estudo, né, que é o transtorno do espectro do autismo, idade dos genitores. Então, esse questionário aqui, ele foi feito um pré-teste, né, antes dele ser aplicado, né, peraí só um pouquinho. Ele tem, as perguntas foram ali estruturadas, né, e subdivididas em 8 grupos. E esse instrumento, então, ele foi revisado pela equipe que trabalha com TEA, né? E também, ali como destaca ali, ele foi feito um pré-teste com mães, né? Com mães de crianças com TEA e mães de crianças neurotípicas. Pode passar. A entrevista.
As perguntas, então, a entrevista é outra forma de instrumento, né, que pode ser aplicado. Ela pode ser respondida de forma oral. Os registros das respostas ocorrem no momento da entrevista, em que pode ser feita a anotação, a gravação também, mas o pesquisador ele não pode opinar nessas respostas. As entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, que têm um roteiro fixo e não permite alterações, né? Semi-estruturadas, que têm um roteiro, mas algumas inserções podem ser feitas, e não estruturadas, que são perguntas pré-estabelecidas, sem perguntas pré-estabelecidas e com um roteiro com tópicos para o pesquisador. Acho que aqui entra, eu não sei se é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, se eu pegar num banco de dados, consta como entrevista? Porque são dados ou não? Tipo, por exemplo, sei lá, estou falando no meu caso, tá? Teste de caminhada de 6 minutos, quanto tempo de fisioterapia? Ou tem que... isso não entra como entrevista? Não, ele não entra como entrevista. Seria o que eu perguntava. Aí seria coleta de registros, né? Eu acabei não colocando isso também, pesquisa de campo que eles falam, né? Sim. Seria dessa forma. Sim. Pode. Então, tem diferentes perguntas, mas as mais usadas, então, são as perguntas abertas, né, que tem a opinião, a experiência do participante. Esse tipo de pergunta, ela facilita a análise profunda dos dados, mas a análise quantitativa não. Então, por exemplo, ali quais são os motivos que o levaram a abandonar o uso dos antibióticos antes do fim do tratamento? É uma pergunta aberta, pode ter várias respostas, né? Diferente das fechadas, que elas são, então, pré-estabelecidas e facilita a análise dos dados, né? As respostas são quantitativas. Exemplo aqui de múltipla escolha, né? Que pode escolher mais de uma opção, resposta única ali, tipagem sanguínea, e ranqueadas, que aí, né, se vai numerar ali como no exemplo de 1 a 5, de acordo com a preferência, né? Sendo 1 alimento de maior preferência e 5 de menor preferência. Então, aqui tu vai ranquear, fazer um ranking, então, desses alimentos, né? Colocando de maior preferência de menos. É um outro tipo de pergunta. Aqui eu coloquei um artigo que fala sobre a obesidade, mas, na verdade, assim, nesse estudo aqui, o instrumento de coleta, ele foi feito nesse banco, né, uma vista no banco de dados, né, na literatura especializada, e também entrevistas prévias com esses profissionais que trabalham na área de mobilidade, né, na cidade lá de Belo Horizonte. A partir disso foi construído um questionário, tá? Então, o final foi um questionário, mas foi feita uma entrevista com esses profissionais para chegar ao outro instrumento. Então, também um outro tipo de instrumento são testes e aparelhos de aferição. Os testes são usados para padronizar a comparação entre os objetos de estudo com critérios claros e definidos. Então, para cada pesquisa, tem um teste mais específico, né? Que isso vai garantir a qualidade na aferição. Além disso, ele pode ser usado para validação de um conteúdo, né? Por exemplo, validação de um protocolo de testes também. Ele pode também, padronização da aplicação é a principal opção pelo teste, né? Porque dessa forma tu tem uma análise, uma interpretação dos resultados mais fidedignos, né? Tendo então, chegando a normas, né, para avaliar os próprios testes. Aparelhos específicos podem ser usados para aferir, medir homogeneamente o que se pretende investigar, né? Então, usar instrumentos ali como exemplo, esfigmomanômetro, esteiras, dinamômetros, né? Instrumentos que sejam validados e calibrados, né?
e de preferência não, com o selo do Inmetro, né, que para a área da saúde é usado o selo azul, né, para esse tipo de instrumento. Os testes podem ser aplicados, então, para a coleta de dados, para medição do rendimento do indivíduo, né, da capacidade, da frequência, né, da conduta desse indivíduo, como também ele pode ser aplicado para aferição do próprio teste. Então, para se fazer a elaboração do instrumento de pesquisa. Mas, para isso, é recomendado, então, realização de teste preliminar, pré-teste, para averiguar a validade e ter esses instrumentos terem uma amostra, né, para poder fazer essa validade do teste. Aqui é um exemplo do artigo, né, da interface cérebro-máquina combinada com a prática mental e terapia ocupacional para melhora da recuperação de membros superiores, atividade de vida diária e participação no AVC subagudo. Tá? É só pode passar. Aí, nesse aqui, né, no resumo desse artigo, o que se espera com esse artigo, né, que a intervenção da interface combinada à prática mental e à terapia ocupacional melhorem a função motora nas AVDs e participação social. O desfecho, então, é o desempenho na execução das AVDs e participação social. E os instrumentos de medida utilizados nesse artigo, então, são os destacados aqui no resumo, né, a medida de independência funcional, aí tem o registro de atividade motora em relação à qualidade, à quantidade, tem o teste de box, né, de caixas e blocos, né, box and blocks, tem o teste também, o Taylor, o Jebsen, e o Fugmeier também, para membro superior, né, porque esse teste também tem para membro inferior. Então, aqui um exemplo do instrumento, né, esse teste, o Box and Blocks, né, o teste para validar a destreza manual grossa, que foi usado para a coleta de dados, né, então foi um dos instrumentos utilizados nesse artigo, né, esse é um teste que ele é validado, ele tem, a caixa tem que ser de um tamanho, os blocos tem que ser de um tamanho certo, né, e a aplicação desse teste, ele é durante 60 segundos. Então, o participante, ele tem que levar um bloco por vez de um lado da caixa para o outro lado. Então, ele tem toda tem regras, né, a serem seguidas, esse instrumento. E agora, esse mesmo instrumento também, ele tem os artigos, né, onde mostra a aferição desse teste, né, a validação do teste Box and Blocks, né, como instrumento de medida para mostrar a destreza de idosos, né. Então, a avaliação em normas. O outro teste que aparece nesse artigo é a medida de independência funcional, né, de 18 itens, né, e eu achei interessante de colocá-la também um instrumento que foi validado, né, e ela pode ser aplicada em forma de entrevista, tá, com o participante, com o próprio participante ou com o cuidador, ou através de observações diretas do desempenho dele nas atividades avaliadas, né, no instrumento. Um outro tipo de instrumento, então, é a observação, é coletar as informações na hora que o momento investigado está sendo observado, ou logo em seguida. Os registros são simples, com critérios a serem observados, alinhados ao objetivo do estudo, né? Pode-se criar, então, uma lista de critérios para ser observado. E é recomendado utilizar gravações em áudios e vídeos para comparação com os registros. E evitar perder alguns detalhes, né? Aqui é um exemplo, né, de um estudo, né,
análise da frequência urinária utilizando o diário miccional em mulheres com incontinência urinária, ante e após fisioterapia. Então, é um outro que vai fazendo as observações, né, o quanto é eliminado, né, a questão da urina, e a quantidade, o tipo, o volume de urina. Então, ele é um diário, né, onde é feita essa observação e é registrada. É importante a gente colocar isso, que desfecho não é instrumento de medida, né, um exemplo aqui, o desfecho, né, para capacidade funcional, né, fadiga e força, o instrumento de medida usado para esse desfecho pode ser o teste de caminhada de 6 minutos. Então, passo para o desenvolvimento de uma pesquisa, só um resuminho, assim, né, a listagem das variáveis estarem de acordo com o estudo, né, detalhando as informações coletadas. A coleta dos instrumentos pode ser coleta de instrumentos já existentes, né, no artigo, então, instrumentos que foram validados e com referencial bibliográfico, desenvolvimento de novos instrumentos também, aí alinhando os principais preditores de desfechos. A formatação deve ser clara e de fácil acompanhamento do instrumento, e os pré-testes podem ser aplicados para a confecção desse instrumento, né? Podem, não devem ser, né? Esclarecendo, refinando e medindo esse instrumento, e também estimando o tempo de aplicação do mesmo. E é isso. Muito bem. Querem parar a apresentação, gurias? Para a gente conversar um pouquinho? Aí. Só vou colocar uma mensagenzinha ali no chat, daí depois vocês leem. Gurias, obrigada, Bruna, obrigada, Tati. O que eu queria mais complementar, tá? Só um pouquinho. Baixe um pouquinho, gente. Baixa um pouquinho. Os dois estão aqui comigo. O que é importante? Acho que as gurias relataram pontos bem interessantes, assim, do que é, os tipos que a gente tem, enfim. Só para a gente não esquecer alguns pontos importantes, principalmente ali quando a gente fala dos tipos de instrumentos, né? Então, quando a gente está falando os instrumentos que o nosso estudo aborda ou vai abordar, tem alguns pontos que são bem interessantes, assim, e que fazem parte da organização. Então, agora, principalmente quem vai aí, ó, escrever os artigos, está quase defendendo, Bruna, Tati, né? Tem que prestar atenção, assim, sempre chamar a atenção do principal instrumento, que é o desfecho principal de vocês. Então, ele sempre tem que ficar isso muito claro, tanto no resumo, quanto depois na metodologia, tá? E a ordem a qual os instrumentos aparecem também sempre tem que ser a mesma, tá? Então, assim, no resumo, vocês vão trazer o primeiro instrumento ali que vai medir o desfecho principal de vocês. Aí depois os desfechos secundários é o teste 1, o 2 e o 3. Quando vocês descreverem ele na metodologia, eles têm que vir também nesta ordem. E no resultado de vocês, na tabela onde vocês vão mostrar esses resultados, eles também têm que seguir a mesma ordem. Então, isso é bem importante, faz parte totalmente de uma organização. Então, tem que sempre estar bem bonitinho no resumo, na metodologia e nos resultados. Tem que seguir, porque daí a gente constrói um conhecimento, tá? Então, não podemos esquecer isso. E sempre chamar a atenção de qual é o desfecho principal do trabalho. São coisas assim, ó, que às vezes a gente diz, isso eu sei, mas é batata. Quando vocês começam a escrever o artigo de vocês, por isso que eu sempre falo para os alunos, revejam nossas aulas no YouTube. Por quê? Porque, né, a gente acaba esquecendo, né, e são coisas básicas, às vezes, que é bem fácil isso faz parte também, assim, ó, facilita a organização de vocês, chamar a atenção, às vezes, do que é mais importante, do resultado que deu melhor, e depois os outros resultados, enfim, tá? Mas sempre o desfecho principal seguindo. E é o que acontece num projeto também, para quem está escrevendo um projeto é a mesma coisa, no projeto também ele tem que aparecer nesta ordem certinho.
Sempre referenciar os instrumentos de avaliação, isso é bem importante. Então, assim, quando a gente está falando de um instrumento, existem várias formas de, né, de colocar no artigo, por exemplo. No projeto, a gente explica, ele é bem bonito e referencia. No artigo, conforme o número de caracteres, às vezes a gente pode ser um pouco mais sucinto, resume e coloca a referência. Mas o que tem que ter nesse resumo? O mínimo que tem que aparecer é para que esse instrumento ele é feito, está avaliando o quê, e o score, né, gurias? Porque se você não falar o score, é chato para quem está lendo, daí depois vai lá no resultado, bah, aumentou, tá? E aumentar quer dizer o quê? É bom, é ruim? Então, essas são duas informações básicas que a gente sempre tem que colocar no instrumento de avaliação, tá? Ali, citar ele certinho, tá? Não podemos esquecer disso. Já te dou a palavra, tá, Duda? Só para não perder aqui o. Outra coisa, sempre também deixar bem claro quem é que está aplicando esses instrumentos. Ah, o meu trabalho ele é simples cego. Ah, por quê? Porque quem está aplicando os instrumentos não é o mesmo que fez que aplicou a intervenção, enfim, ou que fez a coleta, tá? Então, sempre deixar também isso bem claro, que foram feitos pelos mesmos pesquisadores, ou que os pesquisadores foram treinados para isso, né? Sempre tem que deixar isso muito claro, tá? Também nessa parte metodológica. São detalhezinhos, assim, ó, que a gente acaba sempre esquecendo, tá? E a gente tem hoje um mundo de artigos, né, gente? Né? Hoje em dia, uma pessoa assim, eu não sei escrever um artigo. Meu Deus, às vezes tem milhares de artigos bons na literatura e eles seguem sempre a mesma estrutura, né? Então, quando a gente começa uma metodologia, a gente sempre vai dizer qual é o tipo de estudo, se ele passou pelo comitê de ética, enfim, se ele foi aprovado no clinical trials. Depois a gente fala do recrutamento, depois a gente fala dos critérios de inclusão, depois a gente fala dos critérios de exclusão, depois a gente fala dos instrumentos, aí depois a gente descreve a intervenção. Ele segue sempre a mesma estrutura, né? Só muda as palavras. Então, não tem erro, assim. Né? Eu não sei escrever, estou perdida. Meu Deus, é só tu pegar um artigo e, às vezes, ir reproduzindo com as tuas informações. Tá? Só isso que eu me lembrei de falar enquanto vocês estavam apresentando. Duda. Não, só para complementar que tu falou da ordem da descrição dos desfechos, né, de ser sempre a mesma, e uma coisa que me chamaram a atenção também na banca, agora na minha defesa, foi que eu deixei claro qual era o desfecho principal, falei várias vezes que ele era o desfecho principal, mas falaram para deixar ele em primeiro lugar sempre. Uhum. Porque aí, como a gente avaliou força e vários desfechos de cinemática, a gente colocou eles, sei lá, na ordem, acho que vinha lá no software, né? E aí o desfecho principal ficava lá no meio. E aí até a Aline foi que comentou, tipo, eu comecei a ler o artigo e eu sempre estava achando que a força era o principal, porque sempre a força era o primeiro. Então... Isso é uma coisa muito louca, né? Depois a gente estava comentando enquanto vocês se retiraram ali, para a gente colocar aprovado, não aprovado. E a gente é macaco velho, né, no assunto. E isso passa por mim também, gente. É por isso que eu sempre digo, os alunos precisam me ajudar, porque eu sabia disso, óbvio, a Duda sabia disso, que já é macaca velha também, e a gente pecou numa das coisas mais básicas da metodologia, né? Por quê? Porque tu tá cansado, tu já tá envolvido naquele trabalho há um tempão, tu já leu aquilo 1000 vezes, e aí a gente fica preocupado, deu significativo, não deu, como é que eu vou justificar? E a gente peca no básico. A gente sempre peca no básico, né? E é muito engraçado, porque, por exemplo, quando a gente é banca, é a primeira coisa que a gente olha e critica do trabalho dos outros, né? E aí, quando a gente é orientador, a gente, esqueci, não coloquei, enfim, né? Então, é bem assim que acontece. Mas é para isso que serve a banca, né? Mas são coisas, às vezes, básicas que a gente poderia evitar, né? Uma crítica ali desnecessária, porque a gente sabe disso. Então, isso é bem importante, assim, ó, para quem está aí na reta final, tem vários alunos agora em reta final, o Arthur tem que defender esse ano, está quase terminando também. Então, né, às vezes assistir de novo essas aulas, né, não é por acaso que a gente está fazendo elas e a gente está deixando gravado, justamente para o aluno ver de novo, assistir de novo. Agora eu vou escrever a metodologia do meu artigo. Vai ali no nosso YouTube, procura a aula de novo, né, que tem tudo bem descrito como é que tem que ser feito, tá? Porque às vezes tem coisas que passam, gente,
e são coisas básicas, tá? Kátia? Eu tenho uma dúvida. Para o desfecho principal, eu vou escolher só um instrumento ou eu posso escolher mais de um instrumento, pelo menos para o desfecho principal? Geralmente, a gente escolhe um, Kátia. O que tu pode fazer? Já vi vários trabalhos escolhendo 2, mas quando um complementa o outro. E às vezes, o que que eu posso... Mas assim, ó, geralmente, porque o cálculo amostral tu tem que fazer em cima do teu desfecho principal. Então, tem que ser um instrumento só. Mas às vezes tu pode... Porque assim, o título tu tem que colocar sempre teu desfecho principal. O teu objetivo tu tem que colocar sempre teu desfecho principal. Mas às vezes, quando dá, e eu já vi isso em alguns artigos, quando dá algum resultado muito bonito e um instrumento complementa o outro, às vezes a pessoa engata como se fosse o objetivo geral junto, entende? Mas o desfecho, para os nossos trabalhos aqui, a gente usa sempre um instrumento, tá? Mas existe essa possibilidade, sim, quando um complementa o outro, eu já vi, assim, né? Mas geralmente a gente, porque é em cima do cálculo que a gente faz, né? Em cima do desfecho principal, tudo é uma coisa linka a outra, assim, tá? Tati. Oi, Fê. Não, agora a Katine estava falando, eu fiquei pensando do nosso trabalho, né? Não sei se a Katine foi isso que ela pensou, da parte da cognição. Uhum. Porque tá, olha, a princípio, não, tu viu, Fê? Acho que está se destacando, assim, tá? Eu vi pelos Hoje, dados, né, Tati? Mas às vezes na estatística, quando a gente roda, não aparece. Então, assim, eu já nem crio muita expectativa. Eu gosto de ver, de organizar o banco, mas eu não crio muita expectativa, porque eu já caí do cavalo muitas vezes, assim. Às vezes a gente vê, a gente diz, bah, certo que vai dar isso, e não dá. Então, assim, a gente. eu tô olhando e tô achando. Então, é por isso que eu falo para os alunos assim: vamos rodar a estatística, daí depois, às vezes a gente volta um pouquinho atrás, enfim. Mas a gente precisa rodar a estatística, tá? Porque para ter certeza. Mas eu vi ali, só que eu só acredito vendo assim, os números, tá? Bruna. É isso que eu tô com dúvida, Fê, tipo, no meu trabalho que a gente vai avaliar a marcha, a equilíbrio, cognição e dupla tarefa, tá? O meu desfecho principal seriam esses 4, né? Ou depois que eu ver o resultado, porque é isso que eu fico na dúvida, porque para mim ainda tudo é principal, sabe? Como que a gente define isso depois no estatístico, pelos resultados? Não, é que assim, o teu trabalho é diferente, Bruninha. O teu trabalho é um trabalho transversal, tá? Então, assim, no trabalho transversal, aí ele é um pouco diferente. A gente não, geralmente a gente fala em desfecho principal quando a gente tem um ensaio clínico randomizado, quando a gente Tá. tem, né? Então, assim, o teu trabalho ele é transversal, então ele é um pouco diferente, tá? Mas Aí eu sigo a depois mesma lógica na questão da escrita, é isso que eu fiquei na dúvida. isso, tu segue um pouquinho a lógica, mas eu vou. Tem o trabalho de. Claro, depois eu vou te orientar certinho, mas o trabalho da Duda de mestrado e do Felipe de mestrado, depois qualquer coisa tu fala com a Duda ali, tu escreve para ela, te manda, enfim, para facilitar. Foram trabalhos transversais de análise de marcha, tá? Com paciente com Parkinson. Claro, o teu vai ter muito mais coisa, porque tu tem dupla tarefa, o teu trabalho vai ser muito mais longo. Mas segue o trabalho deles, que vai clarear bastante, assim, para ti. Ele muda um pouquinho, tá? Mas a ordem vai ser a mesma. Critérios de inclusão, de exclusão. Só que a gente não chama tanto, a gente não chama atenção para um desfecho principal, porque o teu trabalho é transversal, tá? Então, rodando a estatística, depois a gente vai ver o que mais chamou a atenção e a gente vai se debruçar no principal resultado. Mas ele é Mas diferente, tá? que eu tava com dúvida daí, Ele é mas diferente. tá. Mas eu acho que já é um bom caminho. Pede para a Duda te passar que, né, os trabalhos deles foram super bem publicados, assim, a gente conseguiu uma revista bem boa e dá para tu seguir, assim, tá? Porque metodologicamente ele tá bem bom, Tá bom. tá? E aí, gente, mais dúvidas? E aí, Brendinha, tu tá na universidade ainda, Brendinha? Tô. Ah, tá trabalhando, hein? Viu Tô como é que é a com... vida de professor?
Olha, eu queria que todo mundo passasse por isso para dizer assim, bah, ó, realmente, por que eu entrei nesse mundo? Tô com 3 telas aqui. Aqui eles dividem o semestre em midterm, e aí terminou agora a primeira parte, eu tenho que entregar as notas, eu tenho prova, eu não sei o que eu faço primeiro. Se tu quer uma dica, começa. Começa Sim. que tu vai indo. Eu tenho listas aqui de coisas, e aí eu vou riscando. Tá, fiz. Mas é legal. É Só tô legal, com cansada. certeza é legal. Que bom, que bom. Então tá bom. Gente, mais dúvidas? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? É bem importante, tá? Mas assim, ó, é bem maçante, assim, é aquilo ali, e aí quando a gente define o projeto, isso vai estar bem descrito, depois para o artigo é um copia e cola, né? Só daí a gente tem que dar uma resumida, mas é bem tranquilo. E os Fê, só grupos? falar uma coisa que acho que às vezes acaba acontecendo, não é o ideal, né? Mas acaba acontecendo na prática do desfecho principal, que às vezes a gente tem vários desfechos, tipo, vamos escolher aqui um monte de coisa para avaliar, um monte de instrumento para aplicar, vamos ver no que vai dar. E às vezes o que a gente está mais apostando não dá muita coisa, né? E aí, às vezes, esse desfecho principal acaba, na escrita do artigo, acaba mudando, né? Isso, E aí, é o que a maioria acontece, né, gente? e São aí a gente acaba raros os trabalhos. refazendo, tipo, depois que faz a análise estatística e tem os resultados, aí refaz, sei lá, o cálculo amostral em cima de um desfecho principal novo para ficar adequado ao direcionamento que tu quer dar, né? Então, isso também, às vezes, muda no decorrer, né, no caminho. Muda muito. São raros os trabalhos que a gente mantém o mesmo desfecho, gente, porque às vezes melhora uma coisa que a gente não está esperando. O que seria o correto, né? O que seria o correto? Mas que ninguém faz. O correto seria a gente dizer, ó, nossa hipótese principal não aconteceu, mas melhorou tal e tal coisa. Só que isso enfraquece o trabalho e aí vem uma crítica e aí tu não consegue publicar. Então, o que as pessoas acabam fazendo? O caminho inverso, né? E é o que a gente faz também. Então, depois que a gente roda estatística, a gente vê, bah, tal desfecho, aí vai lá, roda o cálculo amostral de novo, muda o clinical trials de novo, e assim a gente segue a vida e faz o artigo totalmente modificado. E aí é a realidade essa. Infelizmente é o que nós temos, assim, tá? Mas o ideal realmente seria isso, assim, né? Quantos artigos que vocês pegam aí e que a hipótese não deu como a gente gostaria, né? São raros. A não ser os artigos que criticam, né, Jéssica? A gente vai vir aí com umas críticas bem feias, o trabalho da Jéssica, umas críticas pesadas. Mas a maioria não faz isso, porque senão não publica, né? Então. Prof, sabe que no projeto do doutorado, a escrita do meu projeto ficou sem o desfecho principal, assim, e a banca não viu, e depois a gente viu, lembra, assim, nem os desfechos primários e secundários, e aí depois foi visto e a gente falou, meu Deus, como é que passou pela Lili? E ela não falou, viu? Tipo assim. Passou e aí por depois uma banca pesada e nem a banca identificou. E depois eu falei, passou, e aí depois eu acrescentei, assim, e dos artigos eu acho que foi uma coisa que a prof me falou quando fui publicar do mestrado, para pegar um artigo da revista que a gente quer publicar como modelo, porque ajuda também, que daí a gente segue a linha daquela revista, e claro, normalmente eles negam, né, daí tem que pegar de outra, mas também ajuda, assim, é mais fácil da revista aceitar, assim, seguindo um modelo de um artigo deles. Muito bem. Isso bem lembrado, Tati. Gente, e os artigos de vocês, o grupo 1, 2 e 3, conseguiram identificar isso no artigo? Todos apresentavam? Chegaram a ver? Conseguiram ver? Quem é do grupo 1, alguém quer falar? Eu sou do 1, Fê. Tem mais alguém do 1 aí? Isso é uma coisa assim, já foi feito checklist, né, gente? Já foi feito checklist. Geralmente nos checklists vocês vão colocar isso, onde é que estão os critérios de... Então já está bem fácil, assim. Depois que tu faz o checklist, fica mais fácil encontrar qualquer coisa no artigo, né? Eu achei que só o nosso artigo, ele é bem curto e super enxugado, o do grupo 1, né? Então, eles parecem que não repetem informação e às vezes tu queria que aquela informação viesse em tal parte ali, por exemplo, né?
que eles colocassem todos os instrumentos numa parte só, ou todos os dados demográficos numa parte só, e aí tu pensa, eles não colocaram em que local foi feita a pesquisa, mas depois tu, lendo mais abaixo deles, descrevem o local. E daí, às vezes, a gente meio que se perde, quase que a gente vai botar, acho que não tem isso, sabe? E E aí, quase que a gente bota que não no checklist, mas depois tu acha a informação, às vezes não na parte que tu espera no artigo, entende? Eu achei isso, assim, mas eu acho que não faltou, assim, os instrumentos, tudo direito, no meu entender, não faltou nenhum dado, assim. Tá, o artigo de vocês, só relembrem para o pessoal de novo qual é o artigo, gente. É análise quantitativa da marcha. Que é aquele transversal, né? Isso. Caso controle. Indivíduos com comprometimento cognitivo leve, demência e cognitivo intacto. E o que tu falou, Fê, assim, dos critérios de inclusão, né, que eles falam, como vai saber quem tem cognitivo, né, tem demência? Então, aqui está bem explicado, eles usam o DSM-5, e eles usam uma outra avaliação. Eles usam o MOCA também. Né? Sim, o MOCA como instrumento, né? Mas ali dos critérios como instrumento de avaliação, e usa um outro ali que é pessoas com Alzheimer. Agora eu não estou achando o instrumento, peraí. Cadê? Tem um outro também para... O que eu achei meio ruim, assim, desse artigo é que os cognitivamente intactos, eles falaram que foi do boca a boca por meio de divulgação. Só isso, assim. E eu achei muito pouca informação da onde que chegaram essas pessoas, quem que foi atrás. Sei lá, ficou meio solto, assim. Ficou vago. Ficou bem vago. E é ruim quando o artigo não segue uma lógica de pensamento, assim, que aí você, como tu falou, né, Camila? Eu achei que não tinha, depois no final acabei encontrando essa informação. Então, isso é uma coisa que também é papel do revisor, né? Olhando o checklist, às vezes, fazer essa organização, assim. Então, mas realmente eu também acho que tem que seguir uma lógica, assim. Então, quando você está falando dos critérios de inclusão, você já tem que falar do recrutamento, está falando dos participantes, então fala tudo dos participantes, depois entra nos outros, né? Muito bem. Do grupo 2, gente. Fala qual é o artigo e o que vocês encontraram. Quem é do 2? A dúvida é nossa Jéssica Tati. A Jéssica Tati, né? E a Fran também, não sei se está na chamada. A Fran Sonaglio. Sim, acho que sim. A Fran também. A gente estava discutindo um ensaio clínico, né? Nosso ensaio clínico do pessoal lá da URGS. Alguém quer começar, Gurias? O tipo de amostra a gente ficou na dúvida. Seria intencional ou por conveniência. Eles não nomeiam, assim, no artigo. Prof, pode ser as duas coisas? Não. Porque, tipo, eles falam, né, como se fosse os pacientes que chegam lá, seria meio que por conveniência, né? Tipo assim, vão até... Eles o que eu entendo os participantes já deveriam estar participando lá do programa, lá do PPT Parkinson, né? Isso, porque o conveniência, geralmente, assim, ó, tu vai num local e aí aquele local tem 50 pessoas. Em cima dos teus critérios de inclusão, tem 30 que vão participar do teu estudo. E isso é muito mais por conveniência, quando tu vai num local e essas pessoas vão servir para o teu estudo. Então, assim, eu não vou procurar mais coisas, porque o meu trabalho vai ser ali dos 50 a 30. Então, meu trabalho vai ser com 30. Tu entende? Isso é muito mais, eu entendo por conveniência. Então é conveniência, porque na verdade eles pegaram, o objetivo, né, era avaliar os indivíduos que já estavam treinados, né, nesse Então, e uma dúvida, quando a gente coloca assim lá no artigo, né, que a gente escreve, a gente procurou
os participantes, enfim, a gente divulgou a pesquisa, né, em cartazes, banners lá e tal, nas redes sociais. Isso é considerado por conveniência também? Eu não considero por conveniência, eu não coloco. Conveniência é quando tu vai num grupo fechado, que nem o da Bruna, que é lá da reabilitação cardiopulmonar. Então, a gente O meu chegou também, lá, né, Fer? tinha tantos, a gente avaliou tantos, né? Então, assim, esses eu não considero por conveniência, gente. Tá, mas daí a gente classifica como... Não. Mais intencional, será? É mais intencional, eu já colocaria mais. Eu não sou muito de. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas, por exemplo, no nosso Duda, a gente não colocou o tipo de amostra, assim. A gente mais, eu mais uso quando é amostra por conveniência, porque o intencional é bem isso, tu tem a intenção de pegar uma pessoa com Parkinson, com bababá, então a maioria é intencional. A gente às vezes acaba não colocando o tipo de amostra, assim, a não ser quando é por conveniência, que daí o por conveniência é uma coisa diferente, vamos dizer assim, tu vai no local e tu vai selecionar aqueles lá. Nos artigos a maioria não fala. A maioria não traz. No artigo do grupo 1, eles botaram amostragem por conveniência, que é o estudo caso-controle com um local onde tinha pessoas com demência, né? Isso aí. É. Isso aí. Geralmente é assim que a gente Eles classifica. botaram nos métodos e desenho do estudo ali, eles botaram. Que mais o 2? Critérios de inclusão, tudo bem? Exclusão, tudo bem? Os instrumentos também? Critérios de elegibilidade, a gente achou tudo ok, assim, tá bem adequado, não repetiu nada ali, descreveu bem. Quer falar do cegamento, Jéssica? Sim, o cegamento era o que eu havia copiado para o meu artigo, e a prof. Fernanda corrigiu que ele não é um duplo cego, né? Ele é um simples cego, porque ele não cega os participantes, né? Lá na nomenclatura tá duplo cego. Eles descrevem no artigo como duplo cego, mas tá errado, né? Tá errado, né? Eles falam que é duplo cego porque os avaliadores foram cegados e quem fez a análise estatística também. Mas, na verdade, duplo cego seria os avaliadores e os participantes, né? Tipo, os participantes não sabem que terapia que eles estão sendo submetidos, que no caso, para os nossos trabalhos é impossível, né? Eles sabem que eles estão indo para a água, ou que eles estão fazendo físio em solo, ou que eles estão... É difícil, isso geralmente é parte medicamentosa, quando tu usa placebo, daí a pessoa não sabe o que está tomando, esses trabalhos mais assim. Então, Eu participei como amostra de um projeto de uma colega nossa na época do mestrado, que era da nutrição dela, me deu uma dieta lá, e eu não sabia o que era aquela dieta, eu não sabia qual era o meu grupo, assim. E, enfim, participei e não sabia, daí isso era bem cegadinho. Ou às vezes até os de eletro, né? De eletroestimulação, às vezes tu coloca uma corrente que não tem nada a ver ali, só vai ter um choquezinho leve, a pessoa acha que está recebendo um tratamento, então também dá para às vezes brincar assim com esse tipo de trabalho. Professora, sabe que um outro dia eu estava pensando na questão que a gente acaba descrevendo no termo de consentimento livre esclarecido os grupos com as intervenções. Isso também fica assim difícil não, fica fácil do participante saber o grupo que ele está e quais as outras opções também de grupos que tem, pensando até no nosso trabalho, né, que são 5 grupos diferentes. Se ele lê ali, ele vai saber que as outras possibilidades também, isso não seria... É por isso mesmo, quando é um trabalho duplo cego, no termo de consentimento, daí fica diferente o termo de consentimento, justamente para a pessoa não, né? Então, assim, muda muito. Então, a gente não está acostumado a fazer esses trabalhos duplos cegos, assim, os nossos são sempre simples cegos, tá? Isso do 2? Tá. E aí os instrumentos também, eles descrevem bem, é um estudo longo, são vários instrumentos, né? São 3 tipos de intervenção e vários desfechos. Então, eles usaram o questionário de anamnese para caracterizar a amostra, o Roenhar para avaliar o estágio do Parkinson, o teste de caminhada de 10 metros para determinar a velocidade autoselecionada, que aí foi a velocidade eles usaram tanto no TUG quanto nas intervenções.
o PDRS-3 para severidade dos sintomas motores, aí a escala de eficácia de quedas para avaliar o medo de cair, o TUG e o teste de caminhada de 6 minutos para avaliar mobilidade funcional e endurance, senta e levanta para avaliar a força dinâmica dos membros inferiores, o dinamômetro manual para força de pressão palmar, que aí eles também utilizaram considerando como uma medida de força global, o PDQ-39 para qualidade de vida e o MoCA para cognição. Então, eram vários desfechos, vários instrumentos, e eles não indicam qual é o desfecho principal. Acho que é isso. Isso. Então tá. E o 3, tem alguém do 3 aqui que é a revisão? Tá, Kate e a Lorena? E aí, e a Bruna? E aí, gurias, daí muda um pouco, né? Quando é uma revisão Sim. sistemática. Então, falem. Posso falar também? Não sei se a Lorena... Pode ser. Também posso falar. O que eu percebi, assim, pensando na questão da amostragem, né, como é uma revisão sistemática com meta-análise, os autores descrevem a amostra em relação aos participantes que vão estar nos estudos que eles estão buscando. Aí eles descrevem como adultos com 18 anos ou mais, daí com fibromialgia, hemiplegia, esclerose múltipla e doença de Parkinson, e entre 4 e 18 anos com paralisia cerebral. Aí o que me chamou a atenção que eles mencionam doenças, mas hemiplegia para mim é uma condição de uma, né, de uma doença. Uma sequela, né? Com uma sequela. Eu também não sei se pode ser assim também, ou se acaba sendo um equívoco ali da... Eu achei também muito heterogêneo, né? Se for pensar na amostra, assim, eles pegam desde fibromialgia, enfim, eu acho que pega muita coisa, sabe? Não é um estudo bem específico, né? E eles pegam... Deixa eu só pegar aí. Esclerose múltipla, doença de Parkinson, eu acho que cada doença que, pelo menos para mim, acho que a amostra ficou muito heterogênea, assim, cada Bem doença geralzão. se manifesta de uma maneira, né? Não sei, assim, o quanto... E uma coisa importante também nas revisões sistemáticas é que entra, às vezes, como os critérios ali, os tipos de estudo, né? Então, a gente vai pegar só ensaio clínico randomizado, a gente vai pegar... Então, fale um pouquinho sobre isso. Tem um item do artigo, dentro da metodologia, que são critérios de elegibilidade. E aí, dentro desse item, tem vários outros itens que vão mencionar os tipos de estudo, o que eles incluíram, o que eles não incluíram. Aí tem um outro item que vai falar de critérios de inclusão e exclusão, tanto que eles trazem ali a descrição dos participantes, a intervenção também, e os principais desfechos. Aí um outro item vai para os tipos de intervenção, aí dentro desse, que é um subitem, tem outros 2 itens que vão detalhar a intervenção, e aí também tem mais 2 itens que vai falar dos tipos de resultado, e também a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. E aí, nesses tipos de resultado, que é um item que está dentro dos critérios de elegibilidade, que é outra coisa que me chamou a atenção também, eles mencionam os instrumentos, que aí eles trazem essa questão de que eles esperam, né, que eles querem relatar dor, atividade física e qualidade de vida como medida de desfecho, só que eles mencionam os instrumentos só relacionados à qualidade de vida, mas não trazem detalhes também dos instrumentos. E né? eles trazem, assim, pelo que eu entendi, eu não conheço muitos instrumentos, mas, assim, esses instrumentos relacionados a cada população, né? Uhum. Não, assim, um instrumento único que possa relacionar todas as populações que eles estão avaliando.
Tem um específico para qualidade de vida na fibromialgia, qualidade de vida na doença de Parkinson. Aí tem um que é pediátrico. Para paralisia cerebral, Mas acho, né? não menciona, não tem referência nenhuma, não tem nada mais detalhado dos instrumentos, e é só de qualidade de vida. E aí eu acho que foge um pouco, porque eles buscam também, até tá no título, e depois no objetivo deles trazem ainda dentro desse mesmo item a questão da dor, atividade física, a função física, que é acho que é do equilíbrio, e não tem nada, assim, não trouxe esses instrumentos para esses outros desfechos, só para talvez esse principal aí. Eles incluíram ali que tu perguntou, Fê, ensaios clínicos randomizados e estudos piloto. Aí, os critérios de inclusão, deixa eu só achar aqui. Daí, exercício aquático para distúrbios neurológicos, exercício aquático sozinho, exercício convencional versus exercícios aquáticos. E os resultados primários incluem alterações na qualidade de vida e no equilíbrio. Os secundários incluem mudança na dor e atividade física. E exclusão foram estudos de doenças musculoesqueléticas, doenças de pele, incontinência urinal e fecal, intestinal por conta da aquática, né? Fisioaquática. Mas eles não padronizaram muito bem, assim, eu acho que o tipo de intervenção, né? Deu essa impressão que eram ensaios clínicos randomizados e estudos pilotos, mas, assim, foram com intervenções muito diferentes cada estudo. Por que às vezes acontece isso, né, gente? A gente que faz aí revisão sistemática, a gente sabe, às vezes, se você especifica uma doença só, não tem estudo suficiente para fazer uma revisão. Aí tu seleciona só ensaio clínico randomizado, daí também tu não chega no número que tu quer, e daí tu começa, acho que eu vou incluir mais uma doença, acho que eu vou incluir mais um estudo piloto, acho que eu vou... E é isso que vai acontecendo, por isso que às vezes a gente não entende, mas por que essa revisão sistemática não foi mais específica? Porque não tem estudo específico para chegar a alguma conclusão, e aí abre o leque, né? Então, assim, é por isso que acontece, e às vezes tu acha assim, às vezes a gente critica, mas é porque é uma maneira que eles têm, às vezes, de mostrar alguma coisa mais geral, porque não tem estudo, quando você especifica muito, tu não tem estudo suficiente para comprovar o que tu tá querendo mostrar. Né? Já passamos por isso também. Muito bem, galera. Ótimo. Dúvidas? Não? Então tá. Eu vou ter que dar uma mexida de novo no cronograma, né, para variar ali, porque a gente tem alguns trabalhos para apresentar e tal, então eu vou ter que dar preferência para essa galera. Acho que o Arthur é o próximo. E fica o convite, nessa quinta-feira de manhã tem a defesa de qualificação da Mari, do doutorado dela. E é online, tá? Daí depois ela vai colocar ali no grupo, quem puder assistir, acho que é bem bom, assim, tá? Até para vocês verem, ela ensaiou aqui, enfim, aí depois fica bem melhor quando o aluno apresenta para a banca. Que horas vai ser, Fê? 10. Tá? Mas a gente vai gravar também qualquer coisa, mas quem puder assistir. Tá? Fê, vamos marcar a data para nossa festinha de final de ano? Vamos. Porque eu já tô com marcar. vários compromissos. Ai, meu Deus. Dezembro, de festa de final de ano. Agora começa. Já estão marcando festa de Natal? Não, já tá assim, né? E a gente, eu que tenho 2 filhos, e é isso, não sei o que, é de um, é de outro, tu vê, não dá nada, não sobra nada para mim, só para eles. Duda, põe ali para mim me manda um WhatsApp, por favor, só para a gente começar a conversar sobre isso, e depois a gente põe ali no grupo, vamos dar uma pensada aí, o que a gente pode fazer, e a gente põe no grupo ali. Tá? Eu acho que dá para botar tipo aquela enquete, assim, botar vários dias. Isso, a gente só vai dar uma pensada inicial, assim, o que a gente pode fazer, e depois a gente compartilha com vocês ali. Tá? Então tá. Vamos ver se a gente se encontra. Com certeza. Fiquem, por favor, as pessoas que eu pedi. Tati Paludo, fica também um pouquinho.
5 pessoas ficam aí bem rapidinho, só para que eu preciso falar uma coisa. Fê, eu só Beijo. tenho uma duvidazinha para tirar contigo bem rápida. Pode falar. Olha só, daquele e-mail que me mandaram lá do estatístico, eu preciso fazer já toda aquela parte